Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através da doação mensal do membro do canal Sandman. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, gostaria que você falasse dos homens viciados em fortes emoções, não apenas naqueles que entram em relacionamentos disfuncionais, com pessoas desestabilizadas, mas gostaria que você também falasse daqueles que incessantemente estão colocando suas vidas em risco, fazendo algo perigoso propositalmente. Sabe aquele meme do "por que os homens vivem menos?" E então mostram homens fazendo coisas totalmente desnecessárias, colocando suas vidas em risco? Pois é, sei que muitos desses estão fazendo isso em busca de validação social, tanto masculina quanto feminina. Mas e quanto àqueles que fazem isso por puro vício em adrenalina? Quando mais jovem, eu constantemente ia para a BR sozinho, seja de carro ou de moto à noite, e corria entre uma cidade até outra. Às vezes sozinho, às vezes com outros malucos como eu, sempre correndo o risco real de vida, pois bater um carro a uns 180 km por hora, uma moto a 200, é certo que você iria de arrasta para cima. Você consegue conjecturar o motivo desses últimos serem tão viciados nisso? Existe alguma explicação biológica brutal, ontológica ou psicológica para tudo isso? Obrigado pelo ótimo conteúdo gratuito de sempre. Sandman, eu que agradeço por se tornar membro do canal já há uns 3 meses, se não me engano, né? Ou 4. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, vocês podem fazer isso através de uma doação única ou se tornando membros aqui pelo Patreon ou mesmo pelo próprio YouTube. Assim vocês têm direito a um tema de vídeo mensal aí, muito grato a todos que fazem isso. E se quiserem apoiar o conteúdo de maneiras gratuitas, vocês podem sempre ativar as notificações, deixar o like, se inscrever, compartilhar e ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. E bom, uma resposta rápida aqui para o Sandman a respeito disso, pelo menos o que eu conjecturo, é o seguinte. Foi o que eu escrevi aqui como resposta, né? Uma resposta rápida em e-mail que eu sempre faço para quem manda um e-mail com tema de doação, né? Se for pelo LivePix só, não dá para responder porque no LivePix a doação é completamente anônima, tá? Não tem nem como eu ter contato com a pessoa que manda só pelo LivePix, então, né, fiquem cientes disso. Para eu poder responder, vocês precisam me mandar um e-mail. E eu sempre respondo brevemente, né, o assunto que é me dado para vídeos promovidos. E eu disse para o Sandman o seguinte, não exatamente com essas mesmas palavras, eu vou deixar aqui um pouco mais simples, né, para manter a didática mais natural e descontraída do vídeo. Para a gente explicar qualquer comportamento humano, a gente tem que observar do tripé biopsicossocial, né, onde a gente vai ter mais evidências. O ser humano ele opera nessas 3 esferas, na psicologia, na biologia e na sociedade, tá? E na minha opinião, na minha observação, na esfera psicológica, o que acontece de fato para homens que buscam fortes emoções, assim, é justamente o apreço que nós temos por alto risco e alto recompensa, tá? Isso é muito excitante para a mente masculina. Isso porque tem a ver com, bom, primeiro, o modus operandi do ambiente o qual evoluímos, né? Principalmente se a gente notar que evoluímos maior parte num ambiente de caça e de guerra, tá? Então, se você vai caçar um animal menor do que você, obviamente você vai ter acesso a menos recompensa, menos carne. Se você for caçar um animal maior do que você vai ter acesso a muito mais carne e, consequentemente, o nosso cérebro aprendeu que se nos desse prazer, né, por buscar grandes recompensas, que infelizmente na natureza, né, é uma regra, não existe grande recompensa sem um grande sacrifício, um grande risco. Então, meio que a gente se adaptou, né? Nosso cérebro passou a nos dar prazer por correr grandes riscos, na ideia de que, né, muitas vezes enganosa, haverá uma grande recompensa nisso aí. E é por isso que homens são muito mais viciados em que? Apostas, tá? Você vê esses bets surgindo aí. Betano, Bet365, até mesmo Brasino 777. Meu irmão, aposta, homem adora essa parada. Cassino digital, até mesmo que dão golpes, né? Como o Ablaze, como vocês devem já ter sabido. Tem também o fato de que, como nós evoluímos num ambiente muito árduo, passar por situações de risco nos faz aprender. É por isso que criança, principalmente menino, faz tanta besteira, tá? Sobe em árvore e aí cai, quebra perna, quebra braço, inventa de atravessar rio lago pra caramba, e aí lá no meio perde o fôlego, quase morre, ou às vezes até mesmo acontece uma fatalidade de jogar no Vasco. Aí eu tenho que parar com esse meme de jogar no Vasco aí, porque tem uma galera que não entende, não tá ligado, e aí tem uns vascaínos vindo encher o saco aqui.
Cara, todo mundo sabe que o Vasco é fim de carreira. Quem é contratado pelo Vasco já morreu na carreira, né? Então por isso que a gente brinca com o Vasco aí. Olha que a minha família é vascaína. Eu não gosto muito de futebol, mas se fosse para escolher um time por conta da minha família, eu escolheria o Vasco. Mas enfim, né? Só uma brincadeira, não tenho nada contra o Vasco aí, já que brasileiro adora, adora um tribalismo. Já entrando nesse assunto, explica bastante também uma coisa que acontecia mais para os anos 2000, ali, 2010 para frente para o mais, que é aquela coisa de torcida organizada e briga de time, né? Briga de torcida e tal. Cara, década de 80 até 2000, era 1 a cada 5 jogos tinha invasão de estádio, tá ligado? A torcida ia lá quebrar todo mundo. Eu lembro que o Romário, né? O Romário até que jogou no Vasco baixinho, ele descia a porrada em todo mundo. Tem vídeo dele batendo em torcedor do time rival. Então isso causa uma forte emoção no homem, né? E é claro, um alto risco, porque você pode ser furado, você pode ser espancado, você pode ser até morto. Então muitas vezes tem homens que se põem em situações de risco simplesmente para aprender, tá? Porque o mundo em que nós evoluímos era cheio de riscos. Então quando o cara ele vai praticar um esporte assim um pouco mais seguro, né, num ambiente mais controlado, o que a mente está realmente querendo ali é aprender. É uma espécie de treinamento, tá ligado? Então você vê brincadeiras infantis, como pega-pega, tá? Isso é fuga de predador ou correr atrás da caça, é basicamente isso. Esconde-esconde, se esconder de predador ou de algum outro tipo de inimigo, adversário. E geralmente essas brincadeiras são mais masculinas, né? Aí você vê brincadeiras de meninas, sei lá, amarelinha. O que a amarelinha pode realmente ensinar a você viver num ambiente selvagem? Talvez porque o feminino ele seja mais ligado a uma questão de equilíbrio, né? É tanto que danças são mais comuns do feminino e danças onde você tem que se equilibrar sobre os próprios pés. Isso tem a ver também com a questão da gestação. Pisar em falso enquanto uma mulher está grávida, cara, pode significar perda do feto. Então ter equilíbrio é muito mais necessário para uma mulher do que para um homem, tá? Então, assim, é por isso que brincadeiras femininas, infantis ou até mesmo adultas, como danças, jogam mais para a questão do equilíbrio, né? Balé, por exemplo. Então, assim, essa é só minha opinião, tá? Não tenho grandes evidências a respeito disso, senão as observacionais. E aí, seguindo para a esfera biológica. Veja, a adrenalina ela se comunica muito fortemente com a testosterona, tá? Isso aí é uma evidência científica. É por isso que homens gostam, mas são mais viciados em adrenalina. E se a gente for por uma questão assim biológica de reprodução e seleção natural, a gente vai ver que homens que se expuseram mais à adrenalina e sobreviveram, eles passaram pelo teste natural e por estarem vivos é provável que eles teriam se reproduzido e passado essa genética adiante. E o mais engraçado é que o homem, ele tem meio que uma intenção, um senso assim de fazer a sua própria seleção natural, tá ligado? O homem, ele se expõe a situações de risco, sabendo que tem ali um risco de morte, meio que como se a grande mãe, né, a Matrix, a natureza, tentasse controlar ele dizendo assim, olha, se você morrer mesmo, significa que você não era páreo, tá, para o ambiente. E é bom que você não se reproduza, e morto não reproduz, né? Então, essa é obviamente a minha opinião a respeito disso, mas para sustentar essa minha narrativa, eu trago o fato de que os gametas masculinos são descartáveis, né? Os homens, ao longo da espécie humana, também é evidente, morreram muito mais. E só 10% de homens numa comunidade consegue manter a taxa de natalidade crescente. Então, assim, a natureza joga muito mais pesado com os homens, tá ligado? Ela seleciona eles muito mais. Então, os homens eles são um pouco mais avessos a essa questão de autoproteção, tá? De autopreservação. Inclusive, em alguns campos, tá? Não estou dizendo todos, em alguns campos dos investimentos, os homens são piores. Justamente porque eles correm risco demais. Então é complicado, né? Parece que o homem ele gosta de se autodescartar, né? Essa coisa do autossacrifício, você vê aí os caras, não, tem que lutar na guerra mesmo, porque é um senso de coragem, isso é ser homem, não sei o que. Eu falo, mano, essa guerra nem é sua. Essa guerra é de uns ricos aí que não tem nada a ver, que nem te vê como ser humano. É uma guerra de outro povo que não te diz respeito nenhum. Para com esse negócio de querer se descartar, cara. Que isso? Então, pra você ver aí, né, até dentro dos relacionamentos mesmo, os homens criam o próprio sofrimento. Tem muito cara que, pô, ele gosta de se sacrificar porque ele gosta de se sacrificar, não tem outra explicação. Não tem recompensa ali, o cara simplesmente se vê como descartável, não sei. Quer dizer, sei, né, eu tô explicando o porquê, mas ainda é meio incompreensível pra mim que eu não tenho essa intenção. Isso me faz até entrar no último tripé para explicar os comportamentos, a cultura e até mesmo os pensamentos humanos, né? Que é a esfera social. Veja,
Na esfera social, homens radicais, eles recebem mais crédito, tá? Eles são mais bem vistos na comunidade, tanto por mulheres quanto por homens. E veja engraçado, né? A palavra radical, o radical da palavra radical vem de raiz, justamente por isso que chamamos de radical, né? E a gente tem muito essa coisa de homem raiz, e aí tem aquela coisa do homem Nutella, tá ligado? O raiz é justamente isso, é o machão que vai lá e muitas vezes se põe em risco a troco de nada. Veja, coragem, ao meu ver, não é a ausência do medo. Não é você se jogar numa situação de risco sem nenhuma recompensa. Coragem, para mim, é fazer o que tem que ser feito apesar do medo, alguma coisa que vai render resultados, que vale a pena correr o risco. Tem muitos caras que correm risco a troco de basicamente nada. Eu, particularmente, não acho que vale a pena correr risco de vida a troco de boas memórias, tá? Na verdade, eu nem vejo isso como boa memória. Mas, pelos motivos que eu expliquei, a nossa sociedade agracia muito homens radicais. É só você ver, por exemplo, vídeos de esportes e manobras radicais, né? Como eu até falei com o Vegeta do Presente sobre um vídeo dele, onde o homem ele tem que estar gerando alguma coisa, cara. Ele tem que estar gerando algum tipo de entretenimento ou ganho substancial para ele ser notado, para ele ser validado. E muitas vezes o homem ele sabe que para ele ganhar o que ele quer da sociedade, o afago, o acalentamento da sociedade, ele vai ter que se pôr em situações assim, tá ligado? Ele vai ter que fazer alguma coisa radical. E por último, né, também é um senso social aí, existe uma interação muito forte entre homens que passam por momentos radicais, por momentos de risco. Né? É só você ver o termo Brothers in Arms, né, que em inglês seria traduzido para irmãos de batalha. Sei lá, livremente traduzindo para irmãos de batalha, que são amizades de soldados americanos, cara, que persistem, uma vida inteira. Porque simplesmente assim, um salvou a vida do outro, tá ligado? Um correu risco de vida ao lado do outro. Os caras estavam na chuva de chumbo, e aí um olhou pra cara do outro e falou, irmão, a gente vai morrer aqui. E, obviamente, eles sobreviveram, né? E aí essa amizade perdurou pro resto da vida, irmão. É uma coisa muito mais comum nos Estados Unidos e não tanto no Brasil, porque nós não somos uma nação tão militarizada quanto os Estados Unidos, né? Então lá é mais comum, mas se aqui fosse tão militarizado quanto, seria comum também isso aí. Então, homens interagem melhor, né, quando estão correndo risco numa situação de altíssima adrenalina. Então isso aí tem um senso social também. E aí, para concluir o vídeo, bom, eu até quero fazer um outro vídeo sobre fortes emoções, aí já falando de uma questão mais comportamental cotidiana, tá? Como, sei lá, pessoas escolhendo seus relacionamentos a partir de fortes emoções, escolhendo filmes e até tomando decisões importantes na sua vida baseado em fortes emoções, se ferrando lá na frente, simplesmente porque não tiveram controle dessas fortes emoções. Então, considerem o vídeo seguinte, né, que eu provavelmente vou gravar logo depois desse aqui, como uma continuação desse. Mas o assunto sobre homens perseguindo fortes emoções a nível assim de correr risco de vida acabou por aqui, tá? E como eu vou citar no vídeo seguinte, é importante que nós saibamos de onde vêm as nossas emoções, né? Como elas são construídas, o porquê elas acontecem. É importante ter uma narrativa, um cope, né? Como eu gosto de chamar, toda narrativa é um cope e todo cope é uma narrativa. É importante ter essa narrativa e é importante que ela seja funcional porque ela te ajuda a justificar suas atitudes. Então você, narrando o porquê suas emoções ocorrem do jeito que ocorrem, faz você ficar mais consciente delas e já está preparado para quando elas vêm, tá? E aí você as controla melhor. Lembre-se, sentimentos não são facultativos. Você sente e acabou. Se der um tapa na tua cara, você vai sentir. Agora, emoções são completamente facultativas, tá? A emoção é movimento. O radical da palavra diz justamente isso, né? Moção. Moção é movimento, e você escolhe se mover ou não. Se eu der um tapa na sua cara, você pode escolher revidar, você pode escolher virar outra face, você pode escolher chorar, você pode escolher fugir. Então a emoção é o movimento que você faz a partir do sentimento. Você sentiu a dor, você se move em relação à dor, entendeu? Então saber como as suas emoções ocorrem, de onde elas vêm, faz você aprender a controlar elas melhor. E como você explica isso através de narrativa. Eu dei essa narrativa aqui dentro do vídeo. Eu tô certo? Eu tô errado? É a minha opinião, é como eu narro as coisas. Tem evidências aqui, evidências até científicas, mas não dá para dizer que tudo que eu disse aqui é verdade absoluta, né? Vocês sabem muito bem, é só a minha opinião, como está escrito na descrição e comentário fixado de todos os meus vídeos.
E na aba sobre do canal também, esse canal é só para isso, para expressar minhas opiniões. Então obrigado a todos aí que acompanham o canal, principalmente o vídeo até o fim, né? A vocês que eu desejo aí sabedoria e consciência sempre. Um agradecimento especial ao Sandman e a doadores e membros do canal aí. E para toda a galera que comenta aí mensagens de apoio, muito obrigado. Vocês é que permitem que o canal continue. Vejo vocês, senhores, no próximo vídeo. Aqui é o Coruja do Carvalho e até mais.